Soberano Deus e Pai Celestial, estamos aqui mais uma vez na Tua presença neste momento, entregando o Teu servo que nesta noite será o arauto, que nesta noite será o pregoeiro, que nesta noite será o canal, que será instrumentalizado por Ti e pelo Teu Espírito Santo. E nesta noite, Pai, não fala o que nós queremos ouvir, mas fala a Tua vontade nesta noite. Fala aquilo que está determinado na eternidade. Usa nesta noite o evangelista Eduardo, como Tu tens usado até hoje, para nos trazer uma palavra que vem da eternidade, uma palavra que vem do céu, uma palavra que vem exortar, consolar, edificar. Usa o Teu servo nesta noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pode sentar. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e pela confiança que nos é dada de pregar nesse culto tão importante que é o culto da família. Abramos as nossas Bíblias no livro de Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Oh, glória, irmã Liana, você é uma bênção. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Oh, Jesus, Tu és tremendo, Tu és poderoso, Senhor. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, está escrito: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Queridos, esse é um texto bem conhecido da palavra de Deus, mas sempre que abrimos a palavra, Deus tem algo para nos falar, pois a palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração dos homens. E o Senhor já começou a fazer isso nesta noite, pelos louvores que foram cantados, por essa palavra que nos foi entregue através da missionária. Deus já tem falado com seu povo nesta noite. Nem sempre Deus nos dá aquilo que pedimos, mas Deus sempre nos dá aquilo que precisamos. O apóstolo Paulo, nessa situação, indo ao Senhor por 3 vezes e pedindo: Senhor, tira de mim esse espinho da carne, muda essa história, afasta de mim esse espírito imundo, pois ele mesmo disse que era o espírito do diabo. Deus disse não. Paulo estava dizendo: Deus, mude a situação, e Deus estava dizendo: eu vou mudar você e não a situação. A Bíblia diz que Deus nos resgatou do império das trevas e nos tirou e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Mas para que Deus nos transforme, muitas vezes é necessário permitir que o espinho na carne permaneça. Estava lendo a história de um jovem judeu chamado Isaac Wilman. Aos 8 anos de idade,
ele foi acometido de poliomielite, ficou paraplégico, e ele tinha tudo para desistir da vida, desistir dos estudos, desistir de tudo. Afinal de contas, ele sabia que agora ia passar o resto de sua vida com movimentos limitados e sentado em uma cadeira de rodas. Mas ele resolveu estudar, e estudar música, se tornando um dos maiores violinistas do século XX. E um certo dia, ele foi dar um recital em Nova York. Teatro enorme, centenas de pessoas estavam ali para ouvir Isaac Wilman. As pessoas que estavam ali não eram pessoas leigas, desconhecidas da música, mas sim mentes brilhantes que conheciam a música. Centenas de pessoas. De repente as luzes do teatro se apagaram. Isaac Wilman entra na sua cadeira de roda, se aproxima do microfone, acende-se um canal, um foco de luz sobre ele, um canhão de luz sobre ele. Ele posiciona o violino e começa a tocar. As pessoas estavam hipnotizadas pelo som que era capaz de ser produzido por aquele rapaz. De repente um som estridente acontece no meio do ginásio. Uma das cordas do violino quebrou e ela chicoteou no microfone e o som foi estridente. Centenas de pessoas ficaram olhando e sabiam o que tinha acontecido. Ficaram pensando: será que ele vai colocar outra corda? Será que ele vai parar de tocar? Será que o recital acabou hoje? Isaac Wilman apenas reposicionou o violino e continuou tocando com as 3 cordas e tocou todas as músicas das partituras que lhe estava proposta. A multidão ficou em silêncio e depois todos eles levantaram e aplaudiram por um longo período de tempo. Depois, ao sentarem-se, Isaac Wilman puxou o microfone para si e disse: o que eu fiz hoje é que tenho feito a minha vida toda. Eu fiz música com o que me resta. Estaria eu nesta noite falando aqui para alguém que perdeu alguma coisa, para alguém que perdeu alguém, para alguém que está em uma situação difícil, que acha que está no final, no fundo do poço. Estaria eu falando para alguém que está angustiado, quebrado, alguém que esteja triste. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Faça música com o que lhe restou. Deus conhece sua vida, conhece sua história. Alguém disse uma certa vez que Deus é capaz de ver uma formiga preta debaixo de uma pedra preta em uma noite escura. Deus está te vendo. Deus conhece sua vida por dentro e por fora. Deus conhece sua história. Deus sabe onde você anda. Deus sabe quem você é. Ele está te vendo. O nosso Deus não nos perde de vista. Uma certa vez Jesus estava caminhando com seus discípulos. Chegaram para Pedro e disseram: Pedro, teu mestre porventura não paga os impostos? E Pedro chega para Jesus: me perguntaram isso, se não pagamos os nossos impostos. Jesus disse: olha, o filho, é lícito o filho pagar impostos? Porque havia uma aliança entre Saul e Davi. No momento em que ele mata Golias, ele ficou isento de todos os impostos, não só ele, como toda a sua geração, consequentemente Jesus. Mas Jesus, ele olha para Pedro e diz: Pedro, filho, pega um anzol, vai ao mar, pesca um peixe. Dentro da boca do peixe tem uma moeda, um starter. Tira, vai lá, paga o meu e o teu imposto. Por que estou falando isso agora? Porque eu acabei de saber que o nosso irmão é pescador.
Você já sentou à beira da praia e olhou até onde seus olhos podem alcançar? Você não viu o equivalente a uma gota de todo o oceano na face da terra? Havia um peixe que estava no meio do mar. Um peixe que um dia viu uma moeda, brilhou, ele gostou, se aproximou, achou que dava, tentou, botou na boca, ficou engasgado. E Deus do céu estava olhando lá de cima. Oh, Deus estava vendo um peixe no meio do mar, que estava engasgado, com uma moeda. Vai, Pedro, lança o anzol, pega esse peixe, tira, desentala ele. Ei, se Deus estava vendo um peixe no meio da imensidão do mar, imagina se Ele não está te vendo na hora em que você está lavando a louça, na hora em que você está no trabalho. Deus está te acompanhando, Deus conhece você. Você disse: Senhor, será que Tu não está me vendo? Você chegou aqui nesta noite, dobrou os joelhos e disse: Senhor, fala comigo. Deus te conhece, Deus conhece a tua história. Faça música com o que te resta. É isso que nos cabe. Essa é a diferença do que serve a Deus e o que não serve. A capacidade de entender que Deus não está distante, que Deus está perto. A capacidade de saber que Ele está no controle de todas as coisas. A capacidade de entender que há coisas que nós compreendemos, mas a palavra diz: há coisas que para nós são reveladas, mas para outras que só para Deus, para nós são encobertas. Há coisas que são reveladas para nós e os nossos filhos, mas há outras que são encobertas. Eu soube da história de um irmão que chegou para o pastor e perguntou: pastor, por que aconteceu isso com essa pessoa da minha família? E ele respondeu: meu irmão, há coisas que nós só saberemos quando chegarmos lá. Mas nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Faça música com o que lhe resta. Eu estava lendo esses dias a biografia de Carlos Drummond de Andrade. Todos aplaudem as suas vitórias, suas poesias, mas ninguém sabe qual é a real história daquele homem. Um homem que, um dos melhores poetas do nosso Brasil, aos 17 anos de idade foi expulso da escola. Disseram que ele não pensava igual aos demais e, portanto, ele era indisciplinado. Expulsaram Carlos Drummond de Andrade da escola. A partir daquele dia ele não quis mais estudar. Ele foi aos trancos e barrancos até se formar em farmácia, para satisfazer os prazeres e o gosto do seu pai e da sua mãe. Mas ele mesmo não queria mais estudar. Estava angustiado, e passa por toda a sua vida angustiado. Um dia, olhando a noite, olhando a solidão, olhando o futuro, olhando o presente, olhando o passado, ele resolve recitar uma poesia, e uma das mais conhecidas dele. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. E a noite esfriou, e o dia não veio, e o bonde não veio, e o riso não veio a utopia, e a noite esfriou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José, com a chave na mão, você quer abrir a porta,
mas não há porta. Você quer morrer no mar, mas o mar secou. Você quer ir para Minas, Minas não há mais. E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, José. E agora? Ah, José, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você cantasse, se você dormisse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José, qual bicho do mato no meio do escuro, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. E ele termina dizendo: para onde? Para onde? Para onde? Essa é a diferença daquele que conhece a Deus e o que não conhece, do que serve e o que não serve, do que sabe que Deus está no controle e daquele que não sabe. Veja as palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, ele disse: eu conheço o homem, se na carne não sei, se no espírito não sei, mas foi até o terceiro céu, e lá viu coisas, ouviu coisas inefáveis, que não é lícito contar aos homens. Mas deixa eu dizer uma coisa: aquilo que o olho não viu, o ouvido nunca ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a princípio ele disse: eu conheço um homem, mas no decorrer da história ele se entrega e diz: e para que não me ensoberbecesse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que me esbofeteou, e por 3 vezes eu orei: Senhor, afasta de mim. E Deus disse: não, eu vou mudar você. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, a minha graça te basta. E agora o louvor de Paulo era esse: de forma que eu me alegrarei nas minhas fraquezas, para que a excelência do poder de Deus permaneça na minha vida. Aleluia! A diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Todos nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, por mais duras que elas pareçam. Quem aqui um dia não já leu e já temeu a história de Jó? Quando todos os homens vão chegando, Jó mataram as pessoas que cuidavam dos bois e dos jumentos, levaram o resto, e só eu sobrei para te contar. O portador de notícia sempre sobrevive de má notícia. Jó fica ali, chega outras pessoas: Jó, desceu fogo do céu e consumiu todas as ovelhas. Jó perdeu tudo em um só dia. Ele rasga as suas vestes e dobra os seus joelhos, faz música com o que lhe resta e diz: nu eu vim, nu eu vou, bendito seja o nome do Senhor. Como se não bastasse, chega alguém e diz: Jó, teus filhos estavam na casa do teu primogênito, veio um vento oriental sobre a casa, derrubou, caiu sobre todos eles e todos morreram. Jó cai por terra. Sua mulher, olhando o sofrimento dele, não suporta e diz: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse: vou fazer mais um louvor com aquilo que me resta. Acaso teríamos de Deus o bem e não aceitaríamos também o mal? Eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra e julgará a minha causa. Jó se raspava com cacos de telhas, tudo dele foi tirado. 3 amigos se aproximaram dele. Vão amigos, sentaram-se, olhando para Jó, se raspando com cacos de telha, gemendo de dor, sofrendo.
Passaram 7 dias sem abrir suas bocas, 7 dias sem falar nada, vendo a angústia e o sofrimento daquele homem. Então Jó, no 7º dia, ele abre a boca e amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Então os amigos abriram agora a boca e diz: não vimos um justo padecendo, senão alguém que pecou. Tu pecaste, Jó, confessa o teu pecado. Jó não havia pecado, mas há pessoas que quando nos veem passando por alguma coisa, já imaginam isso, né? Pecou contra o Senhor, Deus está punindo, Deus está cobrando. Não, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Jó disse: o meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre a pálpebra dos meus olhos repousa a sombra da morte. Mas quem me dera as minhas palavras fossem escritas em um livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas em uma rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive. Por fim se levantará sobre a terra, Xaramandarábia, e julgará a minha causa. Deus está te vendo, Deus te conhece. Vai fazendo música com o que você tem, porque muito em breve Deus vai trazer a resposta. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, para que você exalte o nome dEle e o nome dEle seja glorificado. Deus conhece você, por dentro e por fora, sabe de onde você veio, e sabe que você precisava desta palavra nesta noite. E essa é a palavra de Deus para você. Dói, dói. O espinho dói, dói. Machuca, machuca. Eu vi um professor falando esses dias: Deus não tem preferidos, mas tem íntimos. Alguma coisa assim. Deus não tem preferidos, mas tem íntimos. Saiba que se Deus estiver cobrando muito de você, é porque Ele confia demais em você. Deus não vai deixar você morrer, porque Deus não iria investir muito em você para que você se perdesse. Deus investiu muito nas nossas vidas para que estivéssemos aqui nesta noite. Então, enquanto der e até o final, esse é o nosso trabalho: fazer música com aquilo que nos resta. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.